Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 19, de 1 a 15, e ele trará três assuntos básicos para nós: a questão do divórcio, a questão do celibato e, novamente, das crianças. E por que isso? Porque ainda nós estamos dentro de dois contextos. A partir desse capítulo, nós temos um movimento geográfico e, ao mesmo tempo, uma continuidade temática. O movimento geográfico é que Jesus deixa a Galiléia e vai para a Judéia de forma definitiva. E, sob o ponto de vista temático, Jesus continuará falando as instruções para os seus ouvintes. Aqui, a princípio, a multidão, depois os discípulos. E no primeiro episódio, ele vai se ver diante de uma questão levantada pelos fariseus. É permitido ao homem se divorciar, se separar de sua mulher? Aí Jesus diz que não é? E eles vão contestar, mas Moisés, na lei, ele permitia que o homem fizesse isso. Então, o Senhor está contra Moisés, está contra a lei. Essa é a intenção, na verdade, deles. E aonde eles fundamentam isso? No livro do Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. Porém, sobre esta questão, Jesus vai dizer o motivo pelo qual Moisés permitiu esta liberalidade, por conta da dureza do coração e da mente daquelas pessoas ou do povo de um modo geral, não é? E quando ele dá a carta de divórcio, no fundo, Moisés queria amenizar a questão, tanto que ele permite essa carta de divórcio para que a mulher tivesse uma certa proteção, ou seja, a ideia fundamental é que não houvesse, mas já que o homem não conseguia manter essa união, então que pelo menos desse uma carta de divórcio para que a mulher pudesse novamente tentar continuar a sua vida. Então veja, aqui eles querem, no fundo, colocar Jesus à prova, e não é nem a preocupação de uma coisa e nem de outra. Mas por que gera essa dúvida também na cabeça daquelas pessoas? Porque essa prescrição que Moisés deu, ela não era clara, então as escolas rabínicas interpretavam de um jeito e de outro. Por exemplo, a escola de Shammai, que era mais rigorosa, ela então só interpretava sob o ponto de vista do adultério. Só essa condição permitiria a carta de divórcio. A escola de Hillel, um pouco mais liberal, ela entenderia que qualquer causa poderia permitir tal ação por parte do marido. Mas Jesus, ao invés disso, ele chama uma outra coisa e fala: olha, Moisés fez isso por conta da dureza do coração de vocês. Mas aí ele novamente liga uma questão que nós chamamos de princípio criador, ou seja, ele pede para que olhe para o início de tudo. Como que Deus criou? Em que dimensão? Com que finalidade? E então ele vai chamar Gênesis 1, 27, 2, 24 e 5, 2, quando diz que Deus criou o homem e a mulher e disse que os dois seriam uma só carne. Ou seja, portanto, a união seria indissolúvel, seria uma união para que perpetuasse. E ele vai dizer também, a não ser no caso de uniões ilícitas ou ilegais. No caso de uniões ilegais, o próprio livro do Levítico, capítulo 18, traria lá as previsões para isso. Portanto, era para olhar então para Levítico, mas Levítico não considera nem a questão do adultério e nem qualquer coisa. Tem questões muito específicas, principalmente de consanguinidade, para que as uniões não acontecessem. Então, neste ponto, seria este o fundamento que Jesus traria a respeito disso, né? Então, essa dureza do coração deles também já era mencionada em Deuteronômio 10, 16 e Jeremias 9, 25. Veja, então é esse o contorno com relação ao divórcio. Então, se o divórcio não era querido nem desejado por Deus, os discípulos passam a ter uma dificuldade de interpretação. Então eles vão dizer, então se é tão difícil assim, melhor não se casar. E aí entra a questão do celibato, que é uma questão inédita sob o ponto de vista até mesmo judaico. No Antigo Testamento, teríamos basicamente só uma questão relacionada a Jeremias 16,
que falaria a respeito dessa questão do celibato. Mas Jesus então introduz uma novidade. Ele vai dizer, olha, realmente é difícil, mas existem casos em que o celibato ele é possível. Veja, e é algo até bem diferente do mundo judaico, que a ideia era que o homem se casasse e tivesse posteridade, até por uma perpetuação da família, do clã e até das propriedades. Mas Jesus diz que existe um mistério agora novo no reino. Por quê? Porque pode ser que três condições aconteçam. Há eunucos, ou seja, castrados, portanto não adianta contrair núpcias, porque não vai atender à finalidade, que são desde o ventre materno, e ele diz, há eunucos que são tornados pelas mãos dos homens, que eram exatamente os homens escravos que eram selecionados pelos reis para tomar conta do harém, portanto eram castrados para evitar qualquer tentativa contra as suas esposas, e depois, por último, ele vai falar da questão daqueles que são eunucos por amor ao reino dos céus. Então existe aí uma novidade, mas isso está dentro do mistério, da graça e do dom que Deus vai dar a cada um. E os eunucos também tinham várias restrições, por exemplo, não podiam fazer parte do ofício sacerdotal, Levítico 21:20, nem da Assembleia do Senhor, lá no Deuteronômio 23:2, mas podiam ser funcionários da corte, por exemplo, 2 Reis 8:6 traz uma menção a isso. Mas vejam, por que é que isso também veio à tona? Porque provavelmente a comunidade de Mateus esteja também tratando das uniões, por exemplo, com os pagãos de origem grega ou helênica, como a gente costuma dizer, porque São Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira, capítulo 7, no ano de 56, responde a um questionamento a respeito disso da própria comunidade de Corinto. Portanto, talvez Mateus, no ano 80, esteja enfrentando esse tipo de situação e, portanto, isso também seria para responder a tudo isso. E, por fim, ele vai falar das crianças, que, mais uma vez, é protótipo para entrar no reino. Embora os discípulos queiram afastá-las, Jesus diz, não deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque nesta comunidade nova de Jesus, todos estão convidados, inclusive aqueles que eram excluídos como as crianças.